Olá, estamos aqui mais uma vez para um podcast Uniprocessos com duas presenças ilustres para falar de um tema muito importante para todos, mas principalmente para nós aqui no Distrito Federal, que são os desafios da administração pública. Principalmente sobre a legislação ambiental do Cerrado. Vamos falar sobre as ODSs, sobre ISG e a legislação ambiental. E para esse bate-papo muito especial, nós temos aqui o presidente do IBRAM, Dr. Rony Nemer. Muito obrigado, Dr. Rony Nemer, por estar aqui. Né? Nós já conversamos muito, né, sobre algumas ações que você já teve no passado, né? O Dr. Rony Nemer já foi deputado federal, já foi secretário de obras do Distrito Federal e sempre ajudou muito aqui a população do Distrito Federal. Muito obrigada pela sua presença nesse bate-papo, Dr. Rony Nemer. Obrigado a vocês, obrigado à senhora professora e reitora, obrigado à Faculdade de Processo, obrigado a Humberto, que é um parceiro, que é uma pessoa muito especializada e professor também do processo, mas que faz um trabalho, para além disso, pela organização da sociedade civil. Então, um prazer muito grande. Só tira o doutor. Rony Nemer está ótimo. Tá bom. E o nosso querido Humberto, né? Nosso egresso do nosso curso de Administração Pública, de Direito, né? E hoje professor que quer fomentar isso, exatamente isso, das organizações sociais, né? O terceiro setor tão importante para a nossa sociedade, né? Então, vamos falar, né, do que interessa, daquilo, da maravilha, né? Eu nasci aqui em Brasília, sou filha do Cerrado, a importância do Cerrado, né? Como é que estão tratando esse bioma tão importante? Não sei se eu vou dar conta de chamar de Rony Nemer, sem o doutor. Como é que está sendo tratado o nosso Cerrado? A legislação ambiental, porque a gente escuta o tempo inteiro a Amazônia, obviamente, muito importante. Mata Atlântica, obviamente, também importantíssimo, né? Mas a gente vê aqui só o arado, né? No nosso querido Cerrado. Existem legislações específicas e tão assim, como é que eu poderia dizer, protetivas em relação ao nosso Cerrado, como a Amazônia e outras? Tem, com certeza, professora. Mas nós queremos mais. Claro. Porque quando fala de Brasil, quando fala de preservação do meio ambiente, lembra de Amazônia. Claro. Esquecem do Cerrado. No mundo, né? No Quando mundo. se fala. Pois se mas o Cerrado é o segundo bioma mais importante. Então, ele tem que ser preservado também. Nós estamos numa luta, efetivamente, assim como tem o Fundo da Amazônia, para a preservação da Amazônia, sim, nós queremos também criar o Fundo do Cerrado, porque o Cerrado é o berço das águas. Então, aqui em Brasília, para além da legislação, que é uma legislação robusta, mas que precisa ser melhorada nessa questão do Cerrado, da gente poder ter esse fundo, né? Foi até dito lá no processo, no dia que nós fizemos palestra, por um dos palestrantes, que a gente precisa alterar na Constituição algumas coisas para que se possa ter o fundo do Cerrado também. Mas, para além da legislação, sim, o que nos importa muito também é a questão da fiscalização. É o braço do Estado, é a força do Estado para não deixar que isso aconteça. Nós, por exemplo, do Brasília Ambiental, quando o governo atual resolveu trazer em pauta de novo, né, a Amazônia e chamou várias embaixadas, nós interceptamos, no bom sentido,
mandamos correspondência para as embaixadas para que todo mundo que viesse ver a Amazônia também tirasse um dia, 2 dias para ver o cerrado aqui. Que é e foi muito legal, muito legal. Então, o que eles falaram de recurso nós temos. Nós apresentamos projeto, nós vamos abrir chamamento. Esteve com a gente em Águas Emendadas, né, Zecai, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. Então, eles passaram um dia lá com a gente e eles falaram, e a gente falou, poxa, bota uns milhões de dólares aqui para nós também. Fala, se vocês tiverem projeto, nós vamos abrir, a partir do 2º semestre, chamamento, que também lá é assim, ele nos relatou, para que vocês, se forem aprovados, a gente possa trazer recursos para cá. Isso é muito legal. Várias embaixadas, várias já tiveram. E outras nós continuamos visitando. É muito importante, a gente mostrar. Porque se a gente não mostrar, vai ficar sempre Amazônia, sem nenhum preconceito com a Amazônia. Não, a gente Deus quer que preserve. Mas a gente toda, Mata Atlântica. Mas preservar, né? O nosso cerrado também, que é o berço das águas. Claro, berço das águas, né, Humberto? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre águas emendadas. O Ronei Nemer estava falando, antes da gente começar a gravar, também sobre Braslândia, que também é um berço das águas do Distrito Federal, que é muito importante e que muita gente não sabe. É verdade. Vamos falar fala do Rio São Francisco, né? Fala das coisas que estão mais em mídia, né? É em mídia, mas não sabe que nasce aqui. E a questão da mídia também, a gente tem essa grande questão, porque, que nem o Rony falou, o mundo olha para a Amazônia. Você pega os filmes, é a Amazônia. Você pega Velozes e Furiosos, foram para onde? Para a Amazônia. Quando fala Brasil, a Amazônia. E o Cerrado é o 2º maior bioma do Brasil. Ele ocupa 24% do território brasileiro. Gente, porém, 24, é a maior... tá vendo? O pessoal pensa Cerrado, pensa só lá no Só Distrito no Federal, Distrito aquela terra seca. 24% do território brasileiro e é a maior biodiversidade do planeta. Maior biodiversidade do planeta. Biodiversidade do planeta, o nosso o Cerrado. O Cerrado está presente em 14 estados. Muita coisa. Em algumas áreas de juntas, né? Fora do centro. É um corredor ecológico para todos os biomas. É o Cerrado. E no Cerrado nós temos 3 aquíferos, que é o Guarani, o Bambuí e o Urucuia, que faz do Cerrado a caixa d'água do Brasil. Né? Então, uma das principais do mundo. Do mundo. Né? A gente fala assim, nosso planeta não é planeta Terra, é planeta Água. Né? Nós temos aí 90 e mas está deixando de ser água. Não, de água salgada. E o Brasil é o país que mais tem água potável. É em primeiro lugar. Segundo lugar, a Rússia. E no Brasil, o Cerrado é o lugar que mais tem água. Por enquanto, né? Então, por enquanto. Então a gente tem os 3 aquíferos e 131 mil nascentes. Essas 131 mil nascentes abastecem 8 das 12 bacias hidrográficas. 131 mil nascentes aqui no Cerrado. No Cerrado, na área de Cerrado, nesses 14 estados. E dessas 131 mil nascentes, o que acontece? Elas abastecem 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil. Agora, por que o Cerrado ele não está na Constituição brasileira? Porque nós estamos no Planalto Central. O Cerrado ele ocupa o Planalto Central, a área plana. Né? O Brasil ele teve a colonização pela Mata Atlântida, né? Que é o litoral brasileiro. Então a Mata Atlântida foi um dos biomas mais agravados do Brasil. A gente tem 8% de mata nativa. Muito pouco, né? A Amazônia foi o último lugar que nós chegamos. Só que o Cerrado ele fala-se de 40 a 60 milhões de anos. Então nós temos história aqui de fósseis encontrados, por exemplo, de preguiça gigante, de tigre dente sabre, de tatu gigante, de animais da megafauna. Tem aquelas pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres. Agora foi encontrado aí, por exemplo, um fóssil, os restos mortais de uma mulher datada de 3 mil anos. A gente tinha o chamado Zé Gabiroba, 11 mil anos. Então você vê o tanto que o bioma é antigo e o tanto que o Cerrado é importante para o brasileiro. Né? Eu falo assim para o brasileiro por quê? Porque a água é nossa. E o tanto que ele é resistente também, né? E o tanto que tentam acabar com ele resiste ao fogo, quer dizer, depende do fogo, né? Tem um fogo controlado que faz bem para o Cerrado, né? Mas é difícil. E aqui no Distrito Federal, eu queria que o promotor Dênio
Logo que assumiu o IBRAM, em março, ele fez um chamamento para todos os órgãos de governo, sociedade civil lá no Ministério Público, e conclamou todo mundo para unirmos em defesa do Cerrado. E isso foi muito legal, essa atitude dele, porque dessa ação que começou, né, do Ministério Público, o promotor Dênio, nós começamos a nos organizar e todo mundo se vê como parceiro na mesma defesa, que é a manutenção do Cerrado. E aí nós, por exemplo, do governo, da fiscalização, nós do Brasília Ambiental, do DF Legal e da Terracap, área de fiscalização, nos unimos num grupo de WhatsApp. O WhatsApp é bom, mas às vezes é ruim, mas nesse caso é bom, porque nós sempre temos uma equipe dioturnamente trabalhando e vigiando. E trabalhamos sábado e domingo também. Antigamente, quando não tinha esses meios de comunicação, o grileiro entrava às 6 horas de sexta-feira numa área, a gente só ia saber que ele estava grilando, às vezes segunda ou terça. E às vezes o estrago já estava muito grande. Então, outro dia, um grileiro, eu estava em Pirinópolis, no feriado, o Cristiano me manda e fala assim, amigo, identificamos que estão invadindo o parque lá da Canela de Ema, lá em Sobradinho. Aí, eles entraram 6 e pouca, alguém filmou, mandou na rede social para a gente, e aí eles organizaram. Quando foi 9h30 da noite, a gente já estava prendendo todo mundo lá, prendendo os equipamentos. Aí a Terracap arrumou o transporte para a gente levar as máquinas, né? As pá mecânicas, os rolos. Aí levamos para poder aguardar 30 dias para incorporar como patrimônio do GDF. Então, quer dizer, é um golpe que a gente dá neles. Então, isso tem sido dioturnamente. Outro dia mesmo ali na Serrinha, ali para Sobradinho, estavam querendo invadir também. Eles mandaram, a gente foi lá. Outro dia no Jardim Botânico, da mesma sorte. Entendeu? Hoje mesmo, de manhã, eu recebi um vídeo. Eles estão querendo criar um parque, amanhã vai ter um evento no Riacho Fundo. Parque do Canegai, uma área que ainda não é parque. Eles querem, mas fizeram a denúncia, recebi hoje de manhã, do deputado Hermeto, ele me mandou, e eu já acionei a fiscalização, a gente já vai lá ver, porque estão invadindo a área. Então, com isso, nós tentamos. Só que nós somos poucos, então é preciso que a população nos ajude muito. Eu queria até aproveitar para deixar aqui, depois eu falo no final de novo, o nosso e-mail lá do atendimento@ibram.df.gov.br. Nós vamos deixar também no descritivo. Não tem o Gov. Tem o Gov? Não. Tem. O Gov é federal. O DF é atendimento@ibram.df.br. Eita. Então, no meu cartão, deixa eu fazer uma cola Eu aqui. acho que tem Gov. Não, porque o Gov é do governo federal. Não, olha aqui, DF Gov. Vamos aqui. DF Gov BR. Atendimento. E no meu cartão não tem. Deixa eu... O que é? Mas tudo bem. A gente fala no final. No final. E nós vamos colocar no descritivo também. E eu queria deixar também o número do meu celular. Tá. O 999882555, o Nós meu vamos zap deixar pessoal. no descritivo E também. pode usar, só não manda áudio. Tem Gov, desculpa. Só não manda áudio, é isso mesmo. DF Gov. É atendimento@ibram.df.gov.br. Se vocês todos, né? E dizer que nós aqui do Brasília Ambiental, aproveitar, eu falo Brasília Ambiental porque IBRAM tem outras autarquias que têm outros órgãos públicos. Instituto Brasileiro de Museu é IBRAM. Instituto Brasileiro de Mineração é IBRAM. Então, para não confundir, a gente fala Brasília. É Brasília Ambiental. Brasília Ambiental. Mas assim, nós temos 82 unidades de conservação aqui. Barra Parque. Os ambientalistas, eu estou lá no IBRAM, minha especialidade é planejamento e desenvolvimento urbano. Estou lá 7 meses, assim, num mestrado in loco. Então, eu tenho aprendido muito. O professor Humberto é uma pessoa que me ensina muito também, que é meu amigo pessoal. Então, assim, a gente vai aprendendo o quão é importante o Cerrado. E nós temos essas 82 unidades de conservação, algumas delas que não podem ter visitação, como águas emendadas. Não pode. Só autorizado. Para quem? Para alunos, para quem vai fazer trabalho científico, aí pode entrar. Mas nós temos, dessas 82, mais ou menos 28 que têm visitação. Pessoas que fazem trilha, pessoas que vão lá para fazer qualquer tipo de atividade, de exercício. Sendo controlado também controlado. É muito bom. Agora, para poder fomentar essa questão. Nós temos algumas que têm o parque.
14 mais ou menos tem uma área de parque que as pessoas vêm e elas têm um acesso ali naquela área, onde a gente tem uma mata mais densa, onde a gente tem nascentes importantes, então é de forma mais controlada, para que não haja degradação do meio ambiente. E o Brasília Ambiental tem um corpo técnico muito capaz, todos, eu falo jovens, porque eu já estou com 60 anos, jovens assim, apaixonadíssimos, que o brilho no olho, eu falo para eles que pega, porque quando eu fui para Pirenópolis, eu estava lá assim, né, com a galera, sentado na mesinha, tomando uma cerveja, aí daqui a pouco o cara começou a jogar comida para os peixes. Eu falei, não pode, não pode. Aí o povo para mim assim, ô Rony, você está muito chato, você aqui não é Ibram, você aqui é o Rony, aqui não é Brasília. Então eu falei, mas aí você falou, mas aqui é meio ambiente. E aí outro dia uma pessoa fez um almoço para mim com um churrasco, e a churrasqueira tem dois pés de jabuticaba. E a fumaça indo para um pé de jabuticaba. E eu estou assim, olhando. Aí daqui a pouco ele virou para mim e falou assim, o que você tanto olha? Falei assim, cara, você devia tirar essa churrasqueira daqui. Pelo amor de Deus. Porque vai matar o pé de jabuticaba. Aí alguém falou para mim assim, cara, tu tá ficando chato mesmo. É porque a gente aprende. Mas não é chatice, gente. É o meio ambiente, em todo lugar. Não é no Ibram. Mas isso pega, porque eu não era assim. Né? Eu não era assim, a gente aprende. Eu tinha o olho do arquiteto, do urbanista, do secretário de obras. Eu não tinha o olho do ambientalista. Hoje ainda não tenho, mas essa paixão já me pegou. Hoje eu olho para tudo, eu observo tudo, onde eu vou, a paisagem, entendeu? Eu falo, cara, isso não pode, isso aquilo pode. Então, quer dizer, mas é muito gostoso, é muito legal estar à frente disso e estar aprendendo com profissionais, né? É importante. Então, existe legislação específica, mas ela ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. Para a proteção do nosso cerrado, né? Os olhos não estão voltados para o cerrado. Nunca estiveram, né? Por isso é que a gente fez esse trabalho com as embaixadas. E algumas embaixadas já nos visitaram, lá no Tororó também. Oh, meu Deus, e pior que estão fazendo um monte de condomínio ali do lado do Tororó. Não, mas aí não. Mas aí é o seguinte, lá são... Isso é da minha... lá na DF 140, mas lá é o bairro Tororó, que foi aprovado pelo Estado, então tem autorização, tem tudo. O que a gente tem que combater é aquele que não tem autorização. Né? Para que não faça, porque eu estava dizendo para vocês aqui antes da gente começar o podcast, assim, logo que eu entrei no Brasília Ambiental, a gente se deparou com muito problema, que no início de Brasília foi tirado muito cerrado, virou pasto, né? Virou. Mas o que a gente identificou? Tem um pequeno produtor que tem 6 hectares, 10 hectares, 12 hectares, que muitas vezes ele planta lá sua hortaliça e ele tem uma dificuldade lá porque não está conseguindo fazer dinheiro. Os filhos reclamam muito, eu estou falando do que eu ouvi. Logo que eu entrei, eu fiz um acordo com a Emater e nós rodamos todas as áreas rurais do DF, reunindo com os produtores. Então eu falei assim, não, porque antes, quando eu fui secretário de obra lá atrás, em 2003, a área rural queria escola, queria posto de saúde, queria isso. Hoje, a juventude não quer ficar lá, professor Humberto, porque eles querem a internet, que lá não tem. Então eles ficam enchendo a paciência dos pais para vir morar na cidade. E aí os pais, os agricultores com dificuldade, chega um grileiro, cola do lado dele, faz uma proposta irrecusável de milhões naquela área dele, aí ele pega e ele tem que pagar taxa para a gente, tem que ter tanta coisa, aí ele acaba vendendo. Então o que nós fizemos? E aqui no Goiás, do lado, as taxas ambientais eram bem mais baratas que a gente praticava no Brasília Ambiental. Então o que nós fizemos? Uma reunião com a nossa equipe toda lá e botamos o problema na mesa. Sim. Então, o que nós falamos? O que é menos pior? Menos pior. A gente manter o produtor aqui e não o grileiro, porque é bom para o DF, porque já está impactado. Então, isso foi uma discussão de quase 2 meses. Até a gente chegar no... Falei, cara, olha, se a gente continuar praticando, eles vão para o Goiás. Porque um cara que quer fazer uma granja de frango, ele paga 1/4 lá no Goiás pelas taxas. E aqui é 4 vezes mais. Então, a gente acabou... Só que a gente botou condicionantes. Então, hoje, eles conseguem chegar até 90% de desconto na taxa. Mas desde que eles cumpram não só a instalação da granja, mas que cumpram todas as exigências ou condicionantes que a gente coloca. E aí ele recebe do IBRAM, por ser até 60%, até 50%, e quem tem o CAR, né, que é o cadastramento de atividade rural, que também cumpre, pode chegar até mais 40%. Então, com isso, a gente deu uma freada nessa migração dos nossos produtores para Goiás. Porque o grileiro, como eu disse aqui, eles
Cara, Sim, eles ele vêm vai- com e vai força asfaltar tudo, e estraga né? tudo. Asfaltar não, vai hipermeabilizar. cimentar tudo. Hipermeabilizar. E aí, é o que a gente está vivendo em Águas Emendadas. Tem lá o pessoal que defende, o Marcelo, uma turma boa que defende lá Águas Emendadas. E eu até andei com eles um dia no carro deles. Eles me chamaram para ser uma tarde, quase com eles lá, rodando. E eles falam assim, Rony, essa grilagem toda que está tendo aqui em volta de Águas Emendadas, que é a zona de amortecimento, que a gente chama, ou zona tampão, né? Que é para fazer a transição da cidade para Águas Emendadas. Assim, tem muita gente invadindo e a gente está lá vigiando. Então, o mais importante é a união da sociedade civil organizada com o setor público, que foi o que o promotor Dênio fez, que eu achei muito legal. Então, Que fez esse chamamento. fez né? esse chamamento. E é isso que a gente precisa, sabe? É tentar trabalhar com prevenção. Porque se você deixa um grelheiro agir por um final de semana, quando você chega lá, às vezes eu estrago. E Braslândia, como eu disse, é porque a paisagem mudava de sexta para segunda. Agora a gente está numa fiscalização mais intensa em Braslândia, em todos os lugares do Distrito Federal. Por isso a gente pede a todo mundo que nos ajude. Agora, as pessoas precisam entender que esse pertencimento não pode ser exagerado. Aliás, eu sou do meio termo. Eu acho que qualquer extremo é ruim, sabe? Seja religioso, seja político, qualquer extremo é ruim. Porque, entre tudo, tem a minha verdade, a sua verdade e tem a verdade de fato. Futebol a gente nem conversa. Então, a gente lá no Brasília Ambiental está à disposição para quem tenha projetos, quem queira falar, é só convidar, eu vou a tudo. Mesmo com a perna ruim, puxando da perna, desço a cachoeira. Outro dia andei no Parque Cortado, uma manhã inteira descemos, olhamos a cachoeira, olhamos tudo, descemos o Vossoroca, outro dia no Parque Bernardo Saião. Quer dizer, estou aprendendo muito e estou assim com brilho no olho. Pois é. Rony Neymer falou agora das organizações sociais, né? Você sabe que a Arvoredo, o Instituto Arvoredo, do Humberto, nasceu aqui dentro da Processo. Da Processo, quando ele fazia administração pública, né? E no tempo eu era diretor de artes da campanha do Rony. Então tá saía da campanha. O Beto já trabalhou comigo muito, já me ajudou muito. Então, ia para a faculdade. Falando sobre organizações sociais, né? O Instituto Arvoredo, né? Do qual você é presidente, né? Isso. E tem um trabalho maravilhoso, super ativo. E ele agora é presidente do Condema do Recanto também. Tá vendo? Então, queria que você falasse um pouquinho, né, da importância das organizações sociais e aí a gente emendar, né? Porque hoje, tanto as empresas públicas, podemos chamar assim, como as empresas, né, particulares, hoje nós temos um sistema de avaliação, né? Que é muito importante, que é uma forma, né, de avaliar, de ver como é que essas empresas estão lidando com o meio ambiente, responsabilidade social e governança, que é o ESG, né? ESG. Que é uma sigla em inglês, mas que quer dizer que quer justamente avaliar a empresa para ver se ela está olhando para esses pontos estratégicos, né? E também, como nós falamos no início, as ODS, né? Que é muito importante, que é feito pela ONU, foi trazido pela ONU, porque principalmente nas organizações sociais, para que elas existam, para que elas tenham apoio, para que elas possam ajudar o setor público na administração pública, é bom a gente... Isso está sendo fomentado na sociedade? Está sendo fomentado nas empresas públicas e privadas? Está. Eu gosto muito de falar assim, a administração pública ela é regulamentada todos os seus atos por lei. Aliás, eu não falei, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Social, ou Sustentável, que são as ODS. A gente fala mas é os, né? Objetivos. Os objetivos, a gente fala, nós somos do terceiro setor, né? Sim. Ou as OSC e outras instituições que fazem parte do terceiro setor. Então nós temos o primeiro setor, que é a administração pública, o segundo setor, que é a iniciativa privada com finalidade lucrativa, sim, e o terceiro setor, que são as instituições privadas sem finalidade lucrativa, que são, no caso, as OSCs estão enquadradas nesse setor. E as OSCs, elas vieram como parceira do Estado. Sim. Então, o Estado ele tem as suas competências. A gente está aqui com o presidente do IBRAM, né, o Rony, e ele está ali revestido de poder pela lei.
Só que a lei, ela dá alguns limites. Ela fala assim, você vem até aqui. Porque a lei, ela trata na amplitude. E existem problemas que são locais que, às vezes, a lei, na amplitude, não consegue ter profundidade. Então, nós, como organizações da sociedade civil, né, conhecida antigamente como ONGs, né, nós nos tornamos parceiros, a intenção é ser parceiros do Estado, né? A gente tem aí as organizações sociais, que elas substituem em alguns lugares o Estado. Né? Então, no caso, por exemplo, a gente tem hospitais que são... O IGES, né? O IGES então, mas as OSCs não, nós somos parceiros do Estado. E essa parceria ela vem para fortalecer o braço do Estado. Então, nós como ONGs, vou falar ONG que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe o que é. Eu não vim para substituir o Estado, eu não vim para fazer o papel do Estado, mas eu vim para fortalecer as ações do Estado nas áreas que se promove. O Estado às vezes não consegue. Não consegue. Chegar, e com facilidade, né? Porque, por exemplo, hoje. Com agilidade. Principalmente. Nós temos junto ao IBRAM, nós adotamos uma nascente. A nascente do Riacho Fundo ali. Estava sendo invadido, fizeram até hoje uma cerca, tem polícia, o policiamento, uma segurança fantástica. Todo mundo. Porque se você olha, por exemplo, no Google Earth, você vai ver que as nascentes nascem lá, desce pelo Riacho Fundo, passa pelo Núcleo Bandeirante, passa pelo Jardim Zoológico e vai cair no Paraná abastecer. Então é extremamente importante aquelas nascentes. E precisava se fazer uma recuperação de uma área. Nós, como parceiros, fortalecemos políticas públicas, fomos lá e plantamos, iniciamos um plantio. Porque o Estado ele tem um processo burocrático. O reflorestamento, né, professor? A restauração ecológica. Né? Então, assim, o Estado ele tem um processo burocrático. E às vezes esse processo ele não consegue atender na mesma velocidade que uma instituição privada consegue atender. Então, às vezes, nós conseguimos chegar um pouquinho com as ações um pouco mais rápido. Por quê? Porque se eu chego numa instituição, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma licitação, vai ver os meios, vai ver tudo. Então, a burocracia acaba... A burocracia é importante, a lei é importante, porque a lei são os agentes limitantes ali para a atuação do administrador público, mas, às vezes, num processo, a gente precisa... celeridade. E o que acontece? As ODS, elas foram todo o tempo sugestivas. Né? A ONU sugeriu que nós tivéssemos uma preocupação na área ambiental, uma preocupação na área social e preocupações na área de governança e compliance. Né? Só que, por ser sugestivo, algumas instituições absorviam, outras não. Outras achavam legal ter aquelas políticas. Fizeram um pacto global que também tentou fortalecer isso. Né? Mas ficou melhor quando o mercado financeiro entrou. E o mercado financeiro ele entra para não perder dinheiro. Né? Então o mercado financeiro falou, opa, esses impactos estão afetando as nossas ações. Então também vamos entrar nisso para tomar conta. Foi quando surge a ESG, né, que é o mercado financeiro preocupado com os impactos que a empresa pode causar e afetar as ações. Então, assim, o cenário fica melhor. Um parâmetro de avaliação, né? Um parâmetro de avaliação. Então, hoje nós temos... um selo, né? É um selo, né? Porque nós temos a gestão de risco. Então, a empresa ela tem que mandar os relatórios de risco para serem analisados, para ver os impactos e ela já apresentar soluções de como ela vai mitigar aquele problema, aquele impacto ambiental que ela está gerando no nosso planeta. Então isso é muito legal. Muito legal. Né? Então assim, nós temos a ESG que ela veio e ela pegou a iniciativa privada com finalidade lucrativa e falou, o impacto de você tem que ajustar. Mas a gente tem que ir atrás desse selo, né? Porque a gente já pratica aqui. Complementando, só que é muito legal, é ágil, mas é preciso entender que não pode ser uma coisa isolada. O legal... Isoladas. E nem para inglês ver, né? O legal da legalidade. A interatividade. Porque, por exemplo, há pessoas, nós temos as nossas unidades de conservação. Sim. Então, é feito um plano de manejo para cada unidade de conservação. Determina o que pode acontecer, onde pode acontecer. Então, às vezes, uma ONG faz um reflorestamento, um plantio de árvores que são invasivas, que não são do cerrado. Então isso não está nos ajudando. Entendeu? Então a gente sempre diz assim, por isso que a gente está à disposição. Submeta, manda, por isso que eu dei o e-mail. Manda pelo e-mail, hoje hoje fica tudo tão simples. Você manda lá, a gente vai te responder o que pode, onde pode, como pode.
Entendeu? Ah, mas vocês querem controlar tudo. Não é não, porque às vezes uma árvore invasiva que é plantada no parque, ela pode vir prejudicar muito. Mas a gente está vendo aí a A leucena. diversidade. É isso, eu ia chegar. Okay. A leucena, que é invasora e está crescendo, né? Mas as pessoas às vezes não conhecem. Que eu estava vindo para processo agora, aí eu olhei para o lado eu vim pela 040, né? Que é passa ao lado do Parkway, e vi 11 pés de manga plantados. Aí eu olhei e falei assim, 11 pés de manga, um do lado do outro. As pessoas elas querem plantar, falam, vamos plantar frutífera para o povo ter o que comer na rua. Né? E vai plantar manga, vai plantar jaca, vai plantar... No início de Brasília foi bem assim, como tem manga. No início de Brasília tem muito, né? Manga assim. Tem né? Tem mas jaca. É igual agora no Parque da Cidade, pra gente... na verdade, o Parque da Cidade não é por nós. Não é gerido por nós. Uhum. É pela Secretaria de Esportes. Mas para tirar lá os pinheiros, nós fizemos o plano de manejo. E aí muita gente reclamou. Por que estava tirando? Falei, mas eles não são nativos do Cerrado. Quando o Buller Marx... Estavam caindo em cima caiu em cima de uma criança, deixou tetraplégico. Mas tem gente que entra na minha rede social, tem que proibir de humano frequentar lá. Eu falo, gente. Aí, o que nós fizemos? Demos até uma coletiva, porque quando o Buller Marx fez o projeto do Parque da Cidade, paisagismo, os pinheiros já estavam lá. Então ele deixou os pinheiros lá e fez. Nunca foi implantado por inteiro o projeto dele, porque os pinheiros estavam lá. Agora que teve esse problema que nós estamos retirando, é a chance que a gente tem de implantar o projeto completo de Buller Marx, entendeu? Então tudo isso as pessoas às vezes falam sem saber, criticam, que é o que eu falei do lado ruim das mídias sociais, né? Os haters vêm assim te detonando, mas o importante é a gente estar falando. A gente precisa falar do Cerrado, a gente dá a importância do Cerrado, da importância de cuidar do Cerrado. E por quê, né? E perguntar, porque as pessoas não sabem o que é o berço das águas. E perguntar para quem entende também não é vergonha nenhuma. Outro dia, numa entrevista, falei assim, se eu não sei dizer, eu vou procurar, depois eu falo. Porque não é vergonha nenhuma saber que a gente não sabe alguma coisa. Eu vergonha, falei que eu posso falar alguma coisa errada. Vergonha é quando a pessoa quer falar uma coisa que ela não entende. Entendeu? Então eu procuro saber. Estou estudando e cada dia eu aprendo muitas coisas com a minha equipe ambientalista e também com os ambientalistas da sociedade civil organizada. Eles me chamam para passeios, para rodar, para ir em Manacentes, para ir em cachoeira. Fui em cachoeiras outro dia, 2 cachoeiras, em Planaltina, e levei alguns moradores. Eles moram em Planaltina desde o início, nem eles sabiam que tinha aquelas 2 cachoeiras lá. É muito louco isso, precisa, mas é legal mesmo. Até mesmo a gente tem que dar, né? a visibilidade. Tem que conhecer para poder preservar. O medo é quem conhece depois quer já logo ocupar, né? Porque tem de toda a sorte, né? Infelizmente. De toda a sorte, exatamente. Mas assim, continuando, isso ajuda então, ajuda demais. Até mesmo, né, para que a gente possa conseguir alterar a legislação. Sim. Eu até falei com como é que chama o nosso chefe lá? Vinícius. Ele ele faz muita cozinha com frutos do Cerrado, com ingredientes do Cerrado. Uhum. Então eu achei muito legal e ele falou isso. Falei para ele assim, vamos encontrar, nós já vamos marcar de encontrar, porque eu vou até a Câmara, como eu já estive lá como federal, e pedir para que apresentem isso, uma alteração na Constituição simples, para que a gente possa ter um fundo também de preservação do Cerrado. Uma alteração simples não vai ser. Vocês vão ter que lutar bastante. Não, porque... Vamos ter, né? Vamos ter. Porque é isso que a gente tem Mas que pensar. Mas se a gente não começar... Mas é isso que a gente tem que pensar. Não é o presidente do IBRAM, não é o deputado. Somos todos, né? Todos. Fazer um movimento, né? Todos temos que fazer um Chamar movimento. Os deputados do DF e mostrar para eles, olha aqui, ó. Deputado do DF, aí... Do Goiás. Do Goiás, Mato Grosso, Tocantins, porque, Maranhão. Né? Tem encerrado em 14 estados, né? Tem encerrado no... Exatamente. Então, quer dizer, fazer um chamamento, porque quando se fala em Cerrado, todo mundo pensa no Distrito Federal. Mas é automático. Semear o bichinho do meio ambiente. Em cada coração é o nosso melhor caminho. Porque nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo aí pelo mundo o que é não pensar no meio ambiente. As pessoas que não acreditam que está tudo mudando, né? O que aconteceu no Marrocos, na Líbia, no Rio Grande do Sul. Mas não vamos longe. Você já viu
Rony Nemer. Algum agosto que invernou, que choveu quantos dias choveu? 6 dias, 7 dias. Nunca. Tinha a chuva do caju em agosto, que era aquela chuva que vinha assim, aquela tempestade, né? E pronto, parava. Depois só ia chover lá para final de setembro, outubro. Em agosto invernou. Invernou, que a gente fala aqui, né, no Distrito Federal, invernar é ficar chovendo um pouquinho todo dia, o tempo inteiro, né? Eu fui numa feira sobre meio ambiente e tinha uma caixinha. Aí está escrito assim: dentro dessa caixinha está o maior inimigo do meio ambiente, da natureza. Aí eu, curiosamente, abri como todo mundo. Era um espelho no fundo da caixa. Muito bom. Muito massa, né? Muito simples bom. E tão franco, tão verdadeiro. Tão direto. Tão direto. E aí, nós temos dentro do Brasil Ambiental um setor que é o Parque Educador, que eu parei de dizer que comanda, um ambientalista lá top também do IBRAM. E eles fazem educação ambiental nas escolas. Então, a escola que veio e quiser participar, nos ligue, mande um e-mail, mande um zap, porque nós temos ônibus, a gente faz uma forma de levar até as crianças. Porque quando um adulto chama a atenção de um adulto, pode dar BO. Ah, entendeu? Com certeza. Outro dia mesmo no Parque de Águas Claras, tinha um pit boy com um pitbull solto. Perto de uma criança. Eu virei para ele e falei assim, de dentro do carro. Falei, moço, bota na guia. Ele falou para mim, quem é o homem que vai me fazer botar? Aí eu falei, esse homem não sou eu que vai te fazer botar, mas eu vou ligar para a polícia e a polícia vai te fazer botar. Aí ele falou, e quem é o senhor? Eu falei assim, estou presidente do Brasil Ambiental, mas eu não estou te falando como presidente do Brasil, falando porque se ele der uma bocada na mão daquela criança, ele leva a mãozinha, porque a criança não tem medo. Noção. Não tem medo. Não tem. Ela vai brincar com ele. Aí ele pegou com muita má vontade e botou. Então, é assim, as pessoas têm que entender que o direito dela termina na hora que começa o do outro. E aí a pessoa, tem gente que fala para mim assim, não precisa botar guia não, porque o meu cãozinho é pequeno. Mas cão pequeno também morde. Né? Machuca. Então é preciso saber como se comportar, o que pode fazer, sabe? E as pessoas, muitas vezes, querem fazer tudo do jeito delas. Chegar 100 pessoas na unidade de conservação nossa, não, nós vamos aqui. Então não pode ser assim, tem que avisar, porque a gente tem que preparar. Porque uma pessoa que vai e prejudica uma árvore numa nascente, ou que arranca, ou que quebra, ou que passa de bicicleta e batendo o pé, como a gente já viu filmagem, o ciclista é massa. A gente não pode generalizar, né? Claro. É igual, por exemplo, o produtor rural é parceiraço do IBRAM, parceiraço da preservação do meio ambiente. De vez em quando tem uns que cometem coisa errada. Como também, esse filme que a gente viu no Jardim Botânico, o ciclista vem com o pé assim, ó. Todos passaram iliso. Para fazer graça, botou o pé e saiu, estragando o jardim todinho. Quer dizer, é de um espírito de porco. Desculpa, coitado do porco, nem vou falar assim. É de um espírito tão ruim, né? Então, o que a gente fala para todo mundo é assim, antes de fazer qualquer ação, consulte o órgão ambiental. É legal. Nós temos aqui o Tempo de Plantar, né, Alberto, também, que é uma entidade, é massa demais. Sabe, eles fazem em vários parques. Agora mesmo hoje, por exemplo, o Edme, eu não sei qual é o... Eco Cerrado. Eco Cerrado. O Edme, por exemplo, ele pediu autorização para limpar 3 parques. Aí nós demos. Quando ele chegou nos parques, estava tão limpo que ele falou, Rony, a gente não vai fazer lá não, vai fazer lá no Recanto da Zema, que a gente vai lá, não está legal. Então, olha que massa. Saem lá de Brasilândia, saem de tudo quanto é lugar. Então, esse é o espírito ambientalista. Esse é o bichinho ambientalista que a gente quer que todo mundo, igual eu estou aqui, ó, falo com o olho brilhando hoje no meio ambiente. Você fala, Rony, como você mudou? Eu falo, vai. A gente tem que aprender na vida. Com 60 anos ainda está aprendendo, é muito bom, né? Muito massa. Claro. E é muito importante, né? Muito importante para todos. Para todos. Que é aquilo que você estava contando, né? Agora eu vejo todos os detalhes, mas porque cuidar do meio ambiente não é só quando a gente está trabalhando, é todas as horas do dia, em todos os lugares, todos os momentos, com todas as pessoas, né? Que isso faz parte, né? E é importante essa dedicação. É importante você se qualificar, né? E o Brasil Ambiental, como eu disse, é muito qualificado, o corpo técnico lá. Não só os concursados. Eu tenho servidores que estão lá com carro comissionado, que é desde o início do Brasil Ambiental. São pessoas, pós-doutorado,
São pessoas muito capacitadas e que têm uma paixão pelo meio ambiente. E você também, que estiver nos vendo nesse podcast, tiver algum projeto legal, tem aí o número do meu celular, o nosso e-mail, manda pra gente, manda uma mensagem por escrito, não mande áudio, que áudio é chato demais. Não, áudio você nem pode abrir qualquer hora. Qualquer WhatsApp, hora. né? Não, mas é que você não pode abrir a qualquer hora. E mande, e eu recebo todo mundo lá. Eu tiro ou uma manhã ou 2 tardes, sempre 3 períodos por semana. Eu começo atendo todo mundo que vai lá, todo mundo que tem projeto. Agora, é projeto estruturado, projeto fundamentado. Não pode ser só uma ideia assim, eu quero identificar... Estou pensando nisso. Eu quero eu quero identificar as nascentes que tem em tal lugar. E só identificar a nascente? Tem que ter algo a mais, né? Identificar, fazer um trabalho para poder resgatar, mapear, fazer um trabalho de divulgação, verificar como pode proteger essas nascentes. Então a coisa tem que ser mais avançada. Então a gente está à disposição lá, mas leva, porque às vezes a ideia de um, somada com a ideia de outro, dá ótimas ideias, entendeu? Dá uma parceria legal. Professor Humberto, queria que você falasse também um pouquinho do Instituto Arvoredo para a gente conhecer e para todo mundo conhecer esse projeto tão lindo que começou, né? Teve a sua nascente. Na Processos. Na Processos, hoje, Uniprocessos. Agora é o Processos. Voltou. Antes era o Instituto Processos, virou a Faculdade de Processos, agora voltou o Uniprocessos. Uniprocessos. Eu falei agora há pouco, eu estava na campanha do Rony, quando eu entrei para fazer o curso de administração pública. Né? Para fazer o curso de administração pública na Processos. E 14. A gente trabalhava até tarde, porque é puxado, né? E eu falei, mas eu não posso parar minha faculdade, vou continuar. E dentro da Processos eu comecei a querer desenvolver um sonho. Eu cresci em chácara, eu cresci no meio ambiente, então eu cresci na Candangolândia, ali na Rua dos Transportes, né? Então meu pai tinha uma chácara, a gente vivia próximo da mata também, ali da reserva, refúgio ecológico ali do Jardim Zoológico. Então a gente cresceu nesse meio, nós nos apaixonamos. E aí tentei trabalhar em várias áreas, fui para a área de tecnologia, trabalhei muitos anos na área de tecnologia, depois fui para a parte de administração pública, e lá no curso de administração pública eu falei assim, eu estou num lugar onde tem doutores, tem pós-doutores, uma galera super capacitada, que eram os nossos professores. Falei, eu vou usar eles como meus consultores, né? Vai ser mais que professor. E aí eu comecei a modelar o Instituto Arvoredo dentro da faculdade. É porque essa é uma característica do Uniprocessos, né? Nós todos, fomentar. Né? Fomentar, e não é só isso. Nós todos somos muito próximos dos alunos. Eu falo nós todos porque ali a minha porta também é aberta. Todo mundo conversa com a reitora, né? E assim são os coordenadores, assim são os professores, né? E aí eu chegava para os professores e falava, professor, o que você acha disso aqui? Ele, não, isso aqui não dá, corta. E aí cada matéria eu ia usando a matéria para criar o Instituto Arvoredo. Então, terminei o curso com a organização estruturada, já com plano de trabalho, com plano de desenvolvimento institucional, plano de marketing, plano de ação, tinha todos os planos feitos. Né? E saí e fui trabalhar na administração pública. E paralelo à administração pública eu trabalhava com o Instituto Arvoredo. Então eu trabalhei no Congresso, né, com orçamento público e com processo legislativo, e nas horas vagas, como o meu parlamentar era do Rio de Janeiro, então ele vinha na terça-feira e ia embora na quinta, né? E aí eu ficava alguns dias tranquilo, então eu ia trabalhando no Instituto Arvoredo. E o Arvoredo foi crescendo. Então nós fomos alcançando um número maior de pessoas. E em 2021, após pandemia ali, eu tive que escolher, né? Eu fui chamado a escolher. Me chamaram e falaram assim, vem cá, o meu parlamentar faleceu, entrou o suplente, e o suplente falou assim, olha, o pessoal está reclamando aqui que nos horários vagos você tem dado muita atenção ao Arvoredo. Então você precisa escolher. Ou você continua aqui, ou você vai cuidar do Arvoredo. Eu falei, pode me exonerar. Estou indo cuidar do Arvoredo. E saí para tomar conta do Instituto Arvoredo. Então montamos projetos de educação ambiental. O nosso principal projeto é a exposição do Cerrado. Né? Então a gente tem uma exposição do Cerrado, onde a gente fala tudo que muita coisa que citamos aqui, muito mais.
Temos ações de plantio. A nossa ação de plantio é uma forma de integração do indivíduo com a natureza. Né? Porque o plantio, quando a gente fala de um plantio maior, nós temos que respeitar as fitofisionomias do cerrado. Claro. O cerrado não é feito só de árvores. Nós temos 14 fitofisionomias, 14 formas diferentes de cerrado. Então você vai chegar numa área que só tem buriti, você chega numa área que só tem palmeiras, você chega numa área que só tem bromélias, orquídeas, gramíneas. Então a restauração ecológica não é só árvores. Isso a gente teve um apoio muito bom da UNB, a professora Rosângela Corrêa, que é a nossa curadora do conteúdo do Instituto Arvoredo, Marcelo Kuhlmann, né, que é uma referência, um biólogo de referência aqui no Distrito Federal, Dr. Marcelo Kuhlmann. Então essas pessoas todas, Marcos Paredes é um grande parceiro, né, do IBRAM, são pessoas altamente qualificadas e a gente tem sempre, por mais que nós fôssemos organização da sociedade civil, o que a gente vê muito nas ONGs, e é por isso que a gente traz a oficina do terceiro setor, a falta de qualificação. O Eco Cerrado, eu que montei o Eco Cerrado. O tempo de plantar o estatuto, eu que montei, porque a galera tem uma certa dificuldade, às vezes, na parte de burocracia. E como eu me formei em administração, eu me falei, agora eu era um administrador sendo ambientalista, é diferente. Então vamos por um caminho diferente. E montamos o Instituto Arvoredo com o tripé. Primeiro, educação. O Rony foi para o IBRAM, quando ele chegou lá e falou assim, o Cerrado é tudo isso. Me apaixonei. Né? Porque quando a gente conhece, a gente se apaixona. Então a educação ambiental ela tem como objetivo mostrar a importância do cerrado. O que nós queremos? É que o cerrado seja tão protegido quanto a Amazônia é. Isso que a gente quer. Parece um sonho, mas ainda tem uma possibilidade. Infelizmente, a gente fala que quase 52% do cerrado já foi degradado. É muito. Coisa. Então nós queremos que o cerrado seja tão preservado. E o tempo sair da caverna, né? A gente fala sobre o mito da caverna de Platão, né? O Rony, quando ele foi para o meio ambiente, ele saiu de uma caverna. Isso. Ele olhou e falou assim, eu não conhecia isso aqui. Então a gente tem várias áreas que nós estamos dentro da caverna. E o cerrado é resiliente também. Ele é resiliente. Porque às vezes você vê lá uma árvore retorcida, toda queimada, toda seca. Daqui a pouco ele começa a ter vida de novo. E o fogo é um agente importante no cerrado. Só que não em alguns lugares, né? Aí fora disso é incêndio. Não pode nem falar, porque, né? Porque senão vai falar, não, incentiva. Não, é fogo controlado. Sim. Não, e o cerrado pega fogo. Eu nasci aqui, né? Meu pai sempre teve fazenda, então tem, né, essa sabedoria lá, né? Mas o pessoal confunde, né? Acha que pode queimar tudo para derrubar tudo, para acabar com tudo, né? Coisa simples, professora. Coisa simples. Não jogar uma bituca de cigarro pela janela. Pelo amor de Deus. Coisa simples. Não é difícil, sabe? E muitos dos incêndios nesse período de seca acontecem por conta disso. Porque a pessoa está fumando, que aliás, eu acho que nem devia fumar, mas tudo bem, e joga pela janela do carro. Imagina. Cara, bota ali, apaga no cinzeiro. Não sabe o prejuízo que isso dá. Quantas lavouras são queimadas, quanto de bioma é queimado, quantos animais são mortos, Deus me livre da pior forma afugentam e são queimados, a gente encontra. Não. Então, é difícil, mas assim, a gente precisa falar para as pessoas uma atitude simples. Tanto que outro dia nós viemos com o nosso parque educador, várias crianças ali num poço, indo para a direção de Planaltina, com a Polícia Rodoviária Federal nos ajudando, a gente parando os carros com as crianças, entregando uma cartilha. Achei muito legal. Eu fui lá para participar, porque tudo isso criança, é muito legal. todo mundo escuta. Escuta isso que eu ia falando, porque se uma criança chama a atenção do adulto, ela constrange um adulto. Quando um adulto chama do outro, pode dar um BO, pode dar uma reclamação. A criança não. Então, a melhor forma em casa, quando a Elvia, a secretária de Educação, no dia 11, que foi o dia do Cerrado, no Ministério do Meio Ambiente, ela falou assim... 11 de setembro, dia 11 agora. Nós fomos lá de manhã com o nosso parque educador, e aí ela disse assim, olha, inclusive, como a gente tem a merenda escolar, a partir de agora nós vamos colocar na merenda escolar frutos do cerrado também. Porque aí a criança é uma forma de educar, assim. De conhecer. Comendo, de educar comendo. De querer preservar, né? Eu estava falando, eu adoro cagaita. Eu também. Eu falei isso. Gente, eu adoro, minha infância. Adoro piqui. Eu também gosto muito de piqui. Piqui eu não gosto mas muito, eu não. gosto. Mas piqui tem muito, né? A gente lá fazendo, por exemplo, tem um lugar lá que é só mangaba. Mangaba também gosto. Porque tem algumas lojas que vendem só
picolé e sorvete de frutos que é do maravilhoso. Cerrado. É massa demais. Esqueci agora, Pieroba. eu queria falar, minha mãe adora ingá. Ingá. Minha mãe adora, ela saía no mar. Cajuzinho do mato, Cajuzinho gente. do Cerrado, né? Eu chamo do mato, mas mato, Cerrado, que é aquele vermelhinho. Chega a o jatobá eu não acho muito prazeroso, não. O jatobá, eu acho o cheiro a gente gosta da vitamina, né? A leite, vitamina. De jatobá. Mas é muito legal. E assim, nos nossas unidades de conservação, por exemplo, no Parque do Riacho Fundo, até foi motivo, lá nós temos um viveiro, no Riacho Fundo 1 e 2, né, porque o parque pega os dois, que eles pegam, às vezes, a PET que deixa, a caixa do leite, aí eles cortam, fazem berço e vão fazendo mudas de árvores nativas do Cerrado, e também uma parte é para... porque a gente no Cerrado tem muitas plantas medicinais. Então eles fazem também plantas medicinais mudas para poder fornecer para a comunidade. E eu achei tão legal. E aí fomos lá e deu um ibope muito grande. Tem um servidor lá que ele é branquelo, eu brinquei com ele. Ele é branquelo de olho claro. Mas ele nasceu numa tribo indígena e foi criado nessa tribo indígena. Tem isso. Então ele tem uma expertise, ele tem um conhecimento do fazer, do manual. Então ele, com uma ideia de uma moradora do Riacho Fundo, eles começaram e hoje está muito legal lá. As pessoas vão buscar, eles não mudam. Não só eles reflorestam dentro do parque, como eles florescem e mudam. O que tem que tomar cuidado, eu disse a eles, é porque às vezes você dá uma muda de... Todo mundo quer plantar o quê? IP. Amarelo. Amarelo. Não, amarelo, branco. Lá no Mas Recanto o mesmo. amarelo. É porque eu e o Beto moramos no Recanto. Então lá no Recanto mesmo, as pessoas, Rony, eu quero botar em volta da praça toda IP. O problema é porque muitas vezes a raiz pode prejudicar alguma rede, alguma tubulação. Tem gente que quer planta na casa. Fala, cara, não é assim. Você tem que ter orientação de um agrônomo, de uma pessoa especializada. Porque a gente vê aqui, por exemplo, vou dar exemplo, você anda na Asa Sul e na Asa Norte. Quantas calçadas estão todas quebradas por causa da raiz das árvores? Entendeu? Então... Querem plantar debaixo da fiação elétrica. Às vezes a rede elétrica está passando de frente de casa, eles querem plantar uma árvore embaixo e não sabem o tamanho da árvore. Mas é legal esse sentimento. Claro. Só precisa de orientação. Conhecimento. O amor também excessivo não é legal. Não, tem que ter conhecimento. Sem conhecimento não dá. E o Brasília Ambiental está à disposição das pessoas. Mandem para a gente. Outro dia uma pessoa falou assim, Rony, eu quero cortar uma manga na frente do meu condomínio. Eu falei assim, olha, eu ainda não sei te dar essa resposta, mas manda lá. Aí já aprendi que não tem problema, uma manga isolada, um pé de manga, porque não é nativa do Cerrado, pode cortar, precisa ter o cuidado, claro, né? Mas assim, e é muito legal uma consulta, que é respondida com 2, 3 horas. Claro. Entendeu? Então, gente, nosso tempo está acabando, o papo está muito bom, mas o nosso tempo está acabando, né? Então, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final para os que estão nos ouvindo, para falar da importância, né, do Cerrado, mas do meio ambiente, né, como um todo, né? Nós precisamos dessas leis mais rigorosas, mais protetivas, mais eficazes para o nosso Cerrado, né? Como foi dito aqui, um bioma tão importante, o segundo maior bioma, né, do mundo, não pode ficar sem uma proteção, né, constitucional, sem uma proteção constitucional, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais para a gente finalizar dessa importância do nosso Cerrado, principalmente, mas, obviamente, de toda a importância da preservação do nosso meio ambiente. Primeiramente, quero agradecer, né, a senhora, a Processos e também ao Rony e o IBRAM. Fico muito feliz em ter um administrador público dentro do IBRAM, porque eu vejo que às vezes os ambientalistas eles ultrapassam os limites que o administrador precisa estar ali administrando, né? Então é importante termos um administrador público, uma pessoa que tem que está acostumado com a gestão pública, fugindo um pouco só da mentalidade do ambientalismo ali, que às vezes não entendem algumas regras. E dizer que a nossa busca é que o Cerrado seja tão preservado quanto a Amazônia é. Isso para a gente é importante. É importante, né? Eu também queria agradecer ao Processos,
né, Uniprocessos, agradecer a oportunidade, agradecer ao corpo técnico do Brasília do Meio Ambiental, que me recebeu de braço aberto, tem me ensinado muito, me ajudado. Agradecer a todos os ambientalistas que me convidaram para fazer passeios com eles, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Eu dei uma paradinha só no domingo à tarde, que a família reclama, porque você tem que também, né, tem que viver em família. Então, é só gratidão. A palavra que eu tenho é gratidão, porque eu tenho aprendido muito. E é muito legal, eu tenho com 60 anos, eu falo assim, você está aprendendo, isso motiva. Eu estava aposentado há 6 anos e tive 3 experiências como deputado distrital, uma experiência como deputado federal, depois me aposentei. E, assim, sou arquiteto urbanista, então hoje eu vejo de outra forma, muita gente dando ideia. E a você, ambientalista, se eu falar alguma coisa errada em alguma entrevista, pode mandar no meu zap, Rony, o que você falou não é certo. É assim, não tem vergonha nenhuma, não. De reconhecer um erro. Claro. Eu tenho assim, uma clareza muito grande. É tão bom estar aprendendo, é tão bom me expor. As pessoas falam, cara, você não tem medo de apanhar? Não tenho. Porque quando a gente quer fazer o bem e preservar o cerrado, é fazer o bem para as futuras gerações. Não é só para nós agora. Nós já tivemos crise hídrica no DF há uns 8 anos atrás. Sim. Racionamento de água. Se nós não cuidarmos do cerrado, no Distrito Federal, nós podemos ter falta de água em breve. Não é só falta de água, não. Pode ter falta de alimento também, vamos ter que importar alimento de muita coisa. Energia hidrelétrica, né? Então é preciso que vocês nos ajudem. Mande para nós, nós estamos à disposição. Para junto com você, junto com você cidadão, você cidadã, você pai de família, você que está aí. Se você vê alguma coisa, eu até brinquei assim outro dia, se você vê alguma máquina desmatando, tira uma foto, manda para a gente. Pode ser que ela até tenha autorização para desmatar, mas nós vamos mandar uma equipe lá para saber se pode ou não. Então, pelo sim, pelo não, nos ajude. Nós, o governo, essa é a determinação do governador Ibanez e da vice-governadora Celina Leão. Nós temos que agir com celeridade para que a gente garanta um futuro melhor para todas as gerações que estão por vir. E obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço muito Rony Nemer, presidente do IBRAM, Humberto, nosso professor, nosso egresso do Instituto Arvoredo. E é isso, gente. Estamos finalizando mais uma vez, mais um podcast do Uniprocessos. Siga a gente no YouTube, em todas as redes de áudio, tá? E é isso. Até o próximo podcast.